Bem-vindo a mais um Papo Construtivo, 30 minutos de conexão com os profissionais de arquitetura e decoração, design, paisagismo. Estamos chamando agora o nosso convidado de hoje, Cristi Cornélio. O Cristi está entrando aí. Olá, Oi, Cristi, tudo bom? tudo bom, Rê? Tudo jóia? Então, tá bom, que bom, a gente fica super feliz de você estar aqui, mas esse papo construtivo hoje com o horário novo, né, que a gente está às 11 horas da manhã, e é uma honra estar com você aqui, porque a história do Polo se mistura um pouco com a história do Cristi Cornélio, né? Você Então, eu mistura. vou deixar você falar e contar tudo isso que está acontecendo com você agora, qual é a sua ligação com o Polo e como começou a sua carreira. Como é que foi? Conta pra Bom, gente. vamos lá. Também super obrigado para você, para o Polo, todos os amigos do Polo, pelo convite da gente estar aqui. Sempre é muito legal a gente conversar. Agora, nesse momento, tem que ser vídeo mesmo. Então, Exatamente. mas é uma forma atual de aproximação, né? Gostou da Bom, nossa sala? sua sala ficou linda. É só você sentar aqui, já que não pode sentar, Então, então você vai ficar aqui do meu ladinho, tá bom? tô aqui. Então, Bom, vou te contar e vou contar para todo mundo que está assistindo. Espero que gostem. Como tudo começou. Na verdade, assim, eu sou daquelas pessoas que realmente faz o que gosta, né? Eu não tenho muitas outras opções de profissional. Eu sempre falo que se eu não fosse arquiteto, eu não saberia o que eu seria. Porque desde muito jovem, 3, 4 anos, já fazia desenhos, eu já gostava dos livros de desenho do meu pai, que ele era desenhista mecânico, naquela época era tudo na mão. Então eu sempre ficava olhando, ele tinha uns livros de desenho arquitetônico, eu ficava lá apreciando, vendo, gostava muito disso. E com isso eu fui tendo essa habilidade mais aprimorada com o tempo. Né? Meu passatempo preferido, quando eu era bem adolescente, era ficar desenhando perspectiva e sempre casa. Né? Então isso me direcionava muito para a arquitetura. uhum. Eu fui fazer um colegial técnico. No colegial técnico de edificações, eu já fui trabalhar com um escritório de arquitetura, fazendo perspectivas, que naquela época não era tudo no computador assim. Né? Então, a Uhum. gente ficava, eu estou falando de 30 anos atrás. Então, e depois eu ingressei na faculdade, eu já trabalhava numa loja de imobiliário. Então, isso foi caminhando já durante a faculdade. Eu tinha alguns clientes que eu trabalhava com a parte de interiores. Então, isso foi aprimorando o meu trabalho. Quando eu me formei em 2000, as coisas aconteceram muito rápido. Né? Eu já tinha Uhum. o escritório atuante. Aí eu saí da empresa que eu estava e fui trabalhar só como arquiteto e já estou até hoje. No final do ano já vão fazer, serão 20 anos de carreira, Uhum. né? E o Polo foi em 2004. Isso. Exato, foi em O Polo 2004. nasceu em 2003 e a primeira premiação foi em 2004. Exato. E eu fui muito atuante porque eu conhecia, assim, eu já comprava de algumas lojas, eu já tinha uma amizade com algumas pessoas, né? Tipo o Neto da Ceramic, já, assim, a gente já tinha a clientela que comprava lá, então era bem legal. Uhum. Quando foi lançado o Polo, antes até, quando ele estava bebezinho, sem nome, né? Vocês até convidaram, a gente foi para o Casa Cor, fizemos um passeio e definimos algumas coisas em relação ao Polo. Inclusive foram feitas umas sugestões de nome e tudo. E no ano seguinte eu fiquei entre os 20 arquitetos no meio do ano que tinha um maior número de pontuação, né, de vendas e tal. E aí eu ganhei pela dona Celina, ela sorteou lá no dia e eu ganhei uma viagem para Paris. Foi o primeiro, assim, Olha. primeiro prêmio do Polo. E no Uhum. final do ano foi a premiação da qual o arquiteto que mais tinha somado a pontuação.
né? Que era um pouco diferente de hoje. E eu ganhei o carro. Então, Eu acho que a gente tem foto. Bruna, você legal. consegue compartilhar? Vamos ver se tem a foto aí, a gente consegue compartilhar o Cristi bem novinho. Tá a mesma Novinho, cara, né? Cristi, mas tá a mesma Ah, cara. Aí, consegue e ampliar aí. aí. E foi bem legal, porque eu era jovem, tinha 4 anos de formado, e não conhecia ninguém, não conhecia os colegas da arquitetura, os próprios lojistas eu conhecia alguns, e a partir disso, eu acabei ficando mais conhecido pelo pessoal, pelo profissionalmente mesmo, né? Então foi Aham. bem interessante, porque acabei fazendo mais contatos, lógico, em 4 anos de formado, é muito novo, então foi super bom porque solidificou realmente a minha profissão. Isso foi há Então, 16 anos atrás, né? há Que 16 anos. legal. Eu, ta- Mas você eu teve um tava... outro divisor de águas também, né? Uma outra Sim, premiação sim. sua. Aí, exato. O escritório, ele sempre foi voltado mais para projeto, né? Eu não faço, assim, administrações muito grandes, tal, porque eu valorizo muito essa coisa de projetar no escritório. Então, Uhum. o escritório é pequeno, porque eu gosto de manter as rédeas ali, e as mostras foram surgindo, né? Eu fiz algumas outras antes, e em 2009, eu fiz uma casa cor, que foi a primeira, né, que a gente estava junto lá no Parque Aham. Ecológico. E o Casa Cor, inclusive, você também fazia parte da diretoria, tinha um Sim. clima super legal, era bem despojado, a gente estava caminhando junto, aprendendo junto. E Uhum. a loja, que foi do Edno, inclusive, Ah, é é, verdade. Linda a foi, loja. Que era foi o muito último legal. ambiente, né? Era na senzala, era um ambiente muito interessante. E esse ambiente me deu assim frutos positivos comerciais, falando assim, Aham. né, nesse sentido. E era uma amostra que fluiu muito gostoso. Então, no ano seguinte, eu quis realmente investir numa proposta diferenciada. Aí eu parti para Uhum. vários, né? Vocês propuseram os ambientes naquela época e eu abracei a história da garagem. Só que hoje até Uhum. a garagem, as garagens, elas estão com essa cara de loft e tudo mais. Naquela época, em 2011, foi uma coisa nova, né? Foi Uhum. bem diferente porque eu propus um loft, né? Um espaço de garagem com vários ambientes juntos. Aham. Então, nós construímos, era um ambiente de 100 metros quadrados, que tinha o espaço do Lindo. automóvel, né, que a gente conseguiu parceria com a Fiat, então tinha um Cinquecento, que era bem estiloso, Amarelinho combinando, né? amarelinho, que deu todo ele mostrou o conceito do projeto, né, o Aham. design, a cor e tudo mais. E a gente criou vários ambientes num espaço construído, que a gente conseguiu uma parceria com o pessoal da Alemanha, montou uma estrutura para a gente, né? Então, o ambiente tinha o espaço gourmet, tinha espaço de home theater. Até hoje eu ainda mostro essas fotos, eu gosto de vincular essas fotos, porque os Aham. clientes ainda hoje, eles falam, principalmente os clientes de corporativo, né? Nossa, mas é super atual esse ambiente, os espaços são os ambientes que os clientes querem estar hoje, né? A Uhum. madeira, o brise, enfim, todos os revestimentos, apesar de já fazer praticamente 9 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos. ele continua atual, né? Você vê que é Uhum. bem o projeto, se a gente se ligar mesmo na questão de modernidade, se informar, pegar boas referências e desenvolver um projeto atual, ele fica bem atemporal, né? Sim. Tem mais foto, eu acho. Tem, Bruna? Ah, aqui quando você ganhou Olha, o prêmio. a foto da premiação. Foi a Ah, primeira não tem a dama do foto com a estado. primeira-dama, né? Foi a primeira dama do estado que nos entregou aí o diploma, que foi super bacana. Também foi um divisor de águas, né? Porque Legal. principalmente com empresas, corporativos, incorporadoras, eles Uhum. visualizam essas coisas que vão fazendo do nome forte, né? Porque Sim. eu falo assim,
o Polo, além de nos agregar muitas coisas, que são as coisas de fornecer as boas lojas, lojas conhecidas e tudo mais, tem a questão de fazer rodar o seu nome, né? Para gente que não conhece. Então, você passa a ser mais conhecido, assim, com mais gente falando de você. E nesse momento, o Casacor fez isso para mim, né? Com esse primeiro lugar. Ele vinculou bem o meu nome profissional. Que legal. E aí, desde então, qual foi a linha de trabalho que você desenvolveu, Cristi? Eu acho que a gente tem fotos, se você quiser ir falando junto com as fotos e explicando o seu trabalho. Tá, com certeza. Então, a arquitetura é uma profissão difícil porque ela é uma profissão demorada, né? É diferente de repente, você ter um produto que você consegue fazê-lo rapidinho e já posta e já mostra e já tem um retorno, né? A arquitetura não. Às vezes, entre um projeto, entrar no escritório e ser totalmente finalizado, ele demora 3 anos, né? Então, tudo é demorado, é um processo lento. Então, essas coisas, a gente tem feito vários projetos. Eu tenho trabalhado bem essa questão da maquete virtual para mostrar já as ideias que estão acontecendo no escritório, né, como esses 2 projetos, mas a linha conceitual principal dos projetos continua a mesma, né? Eu tenho assim, eu não tenho um único estilo de casa, né, porque aqui a gente trabalha basicamente com área hospitalar, clínicas e muito residencial ainda, que é fruto desse repertório que a gente criou. Mas eu gosto assim de sentir muito o cliente, né, de ver o programa que ele tem para casa, sentir o terreno que ele tem, lógico, a questão financeira, o quanto que você vai trabalhar, mas eu sempre acho que todas essas coisas juntas, aliadas com confiança do cliente, com o seu desempenho na hora de apresentar, você consegue muito bons resultados, né? Então, a casa não precisa ser super grande, ostentação, ou ter recursos infinitos para que ela seja agradável, para que ela seja bonita e funcional. Então, a gente pensa assim, no que o cliente espera, eu vou tentar dar a melhor resposta. Lógico. Esses aí são projetos residenciais, são projetos de casas, a da esquerda é um pouco maior, a outra é um pouco menor, mas são conceitos assim. Tem cliente que chega e fala, eu quero uma casa, cara de casa, né, com telhado e tudo mais, que é o que ele imagina como sendo a casa dele. Então, a gente agrega isso ao projeto, né? Eu não tento fazer só o que eu gosto, eu tento fazer o melhor que eu posso para aquele cliente específico. Sim. Tem mais foto, não tem, Bruna? Tem sim, só um minutinho. Vamos ver quais são. Quais são? Tem várias coisas tuas. Eu acho legal a gente ilustrar isso tudo, porque é um trabalho bem... Arquiteto é 80% de visual, de imagem, né? Exatamente. Aí você tem projetos comerciais, né, que estão em desenvolvimento aqui no escritório, tem um projeto residencial. Essa coisa dos vazios, né? Essa casa da esquerda é uma casa que a cliente chegou para mim e falou, Cristian, eu fui viajar para o Chile e amei as pousadas com muita madeira. E não é uma coisa que a gente faz toda hora, né? As linhas são diferentes. Mas eu abracei a causa dela aí, e fizemos um projeto que ela ficou super satisfeita. Ela já faz mais de 1 ano que mora e eu recebi esses dias uma ligação dela à noite, sábado. Ela falou, eu só precisava te falar uma coisa, eu amo a minha casa. Que delícia, né? Eu acho que é o melhor presente que você tem, reconhecimento, exatamente. Né? Isso é aonde? É aqui em Campinas, é aqui na região? Essa casa é a casa anterior, é uma casa com bastante telhado e madeira. Ela é uma casa em Paulínia, é uma casa bem bonita, que eu ainda nem fotografei profissionalmente. A gente está esperando o jardim ficar bem bonitão para eu poder fazer essas fotos. E no slide seguinte, aquela foto veio... É uma foto de um quarto de hospital, que eu faço bastante, né? Acho que todo mundo sabe que eu tenho trabalhado bastante com isso na questão hospitalar. E também tenho buscado muitas pesquisas, muitas referências, tentando humanizar os espaços hospitalares da melhor forma possível. E a gente tem recebido ótimos retornos em relação a isso.
Ah, é um hospital, é um quarto É um hospitalar. hospital. É um quarto que a gente faz uma marcenaria diferenciada para as pessoas se sentirem mais de uma forma mais aconchegante, um papel de parede gostoso, uma iluminação, né, apropriada, faz com que o ambiente hospitalar fique muito mais aprazível. Né? Sim, com certeza. Tem mais algum aqui? Esse daí é Essa, o essa imagem ela é da esquerda, parecida com a repetiu. outra, da É. questão mais de jardins internos, que eu gosto bastante dos pátios. E, Uhum. continuando, essa casa com os telhados, que é uma coisa engraçada, eu até postei no meu Instagram esses dias, que o cliente chegou e falou, quero casa com cara de casa, não quero caixa. Então, É. a gente abraçou a situação, fizemos uma casa com alguns telhados, mas aí acho também, independente do que você faça, é um neoclássico, tem uma pegada rústica, é uma casa com telhado, uma casa sem telhado, eu acho que vai muito do que o arquiteto quer passar. Né? Uhum. A harmonia de volumetria, o posicionamento das aberturas, a relação que ele tem na planta, né? Descobrindo Uhum. essa casa, eu acho que são fatores muito importantes para deixar um projeto legal. A gente não pode Ai, querer só criar projetos Pinterest, né? Que é bonito, sim. ele vinda de fora e por dentro os seus espaços não são tão legais. Então, Sim. realmente, eu me preocupo com todos esses detalhes. É, não, isso é super importante, né? Isso é o que diferencia o profissional do outro também, né? Porque não Acho que a gente deixa vai de ser ficando. essa coisa Pinterest que você falou, não desmerecendo, mas que seja realmente uma coisa bonita e funcional, né? Exato. E adequada ao terreno, a todas as realidades. A gente tem um vídeo aqui de um projeto seu que eu acho que isso daí pode explicar melhor até o que você Sim, gostaria sim. de Esse apresentar. projeto é um projeto bem especial aqui no escritório e é um projeto que é interessante porque ele vem com muitos conceitos. É um terrâneo triangular. A forma do projeto, eu respeitei esse formato, né, desse triângulo e implantei a casa. É uma casa que ele tem poucas aberturas para a parte da rua. Então você vê que esse murão de pedra faz parte da casa, não é só um fechamento. E eu gosto muito de usar os elementos naturais, a pedra no formato original, as texturas no formato natural dela, né? O concreto, o vidro. E esse projeto ele nos possibilita ver essa relação com o exterior, né? Corredores para a parte interna que não são fechados, para você sentir a parte externa. É coberto, porque a gente tem a questão das chuvas e tudo mais, mas você tem uma outra relação, você sente o clima, a partir do Uhum. momento que o cliente é apto a sentir todas essas sensações, a gente vai aprimorando no projeto. Então, você vê que Uhum. é um projeto bem integrado, isso é uma coisa bem atual. A piscina faz parte do contexto ali das salas e tudo mais, por conta Sim. dos vidros. E os materiais bem naturais, né? As pedras, o concreto, a simplicidade de forma e de material. Eu acho que isso é muito importante para um projeto ficar conciso e Uhum. atemporal, né? Lindo esse projeto, lindo. Obrigado. Muito legal. Mas a gente sabe também que eu acho que você tem um veio artístico, né? Que começou, que eu acho que entrelaça esse seu trabalho e com esse veio artístico que você tem. É, a gente tem uns croquis teus que a gente achou, e aí a gente queria desenvolver esse assunto com esses croquis, e aí depois mostrando umas outras artes suas. Legal. Bom, o desenho ele tá, né, atrelado ali comigo desde quando eu nasci. Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar. Tenho esse traço que é um traço de croquis que eu gosto bastante. É um exercício de arquitetura mesmo. Hoje em dia as faculdades elas têm muita maquete virtual, então o arquiteto tem outras maneiras de expressar as suas ideias. Mas na minha, eu acho que foi talvez a última geração que estimulasse muito a questão do desenho, né? Uhum. Então, eu sempre tive facilidade com desenho, de observação, e a minha criatividade também, eu consigo demonstrá-la através do desenho. Então, quando eu vou viajar,
né? Essas fotos são fotos, imagens de viagem. Eu gosto muito de representar algumas coisas que eu vejo, a relação do visual, da paisagem, a Duomo, né, que não é por acaso é linda, mas eu gosto de desenhar muito quando eu vou viajar, eu sempre faço uns croquis, e todo mundo me conhece muito por isso, né, pelo traço, pelo desenho, e isso solidifica muito a minha profissão, né, porque até na hora de explicar uma ideia, um projeto para um cliente, a gente consegue desenvolver rapidinho ali. Por exemplo, isso essa você imagem faz na hora, na mão na da hora, pessoa? bem rapidão. E é um Que croquis. legal. Essas duas casinhas, elas são casinhas da frente da minha casa. Que eu Que é um passava, charme seu observava. escritório também. Obrigado. Campinas tem muito disso, né? Ainda tem alguns resquícios legais, apesar de a gente não ter um histórico muito positivo na preservação, infelizmente. Mas infelizmente. a gente tem umas pérolas ainda. E essas casinhas são muito interessantes, são aqui na frente, são vizinhas do meu escritório, e eu passei, já registrei, que a hora que você senta e desenha, você observa detalhes muito sensíveis. É diferente de observar uma foto, né? Então é muito legal isso. Do lado direito ali é um ambiente corporativo, você vê que funciona em qualquer situação, né? Você pode estar fazendo um detalhe de um armário ou fazendo uma recepção de um prédio e defender ali com croquis rapidão para o cliente entender o que você está falando. E como ele participa do processo do desenho, a hora que você está fazendo, ele entende muito rápido, é bem didático, né? Esses dois são croquis também de projetos e facilita também na hora de a gente desenvolver o 3D, de fazer um detalhe, porque eu acho que quem desenha, né, que é um artifício ou é uma coisa que algumas pessoas têm mais facilidade. É um dom. É um dom. Eu acho que ele facilita a criatividade dimensional. Então, na hora que eu estou projetando, eu já consigo imaginar de uma outra forma o projeto, bem tridimensional, porque eu já consigo expor aquilo no desenho, né? Não, e você traz isso para o seu projeto e isso também se transforma, porque isso são obras de arte, né? Por mais que você esteja reproduzindo ou que, né, você esteja passando, é uma obra de arte. E eu estou vendo que você conseguiu transformar esses croquis realmente em obras de arte, né? Vai ficar herança aí para minha geração futura. Dá para fazer até um museu, fazer um histórico, aí tem o seu museu no seu. Porque o seu escritório é no Cambuí. O Cambuí é um bairro super charmoso de Campinas, né? Que é super moderno, que hoje ele é muito mais comercial do que residencial, e com muitos prédios, mas ele traz todo um charme de uma era de Campinas que foi você muito sabe que rica. uma coisa interessante é que essa casa que é o meu escritório hoje já foi escritório do Ricardo Abreu. Verdade! Então Verdade! eu sempre me lembro dele, porque eu conheci, eu era muito novinho, assim, nos coquetéis e tudo mais, sempre conversava com ele. E ele foi um cara muito forte em Campinas, como decorador, né? Então, uma geração bem legal, que é uma energia que persiste na casa. Então, você falou, até arrepiei de saudade dele, que ele era um querido mesmo e um ótimo profissional com uma visão ele era um maravilhosa. ótimo profissional, ideias muito legais. Então, mas tem mais arte tua aqui. Bruna, coloca esses croquis se transformaram realmente em quadros. Coloca aqui para a gente ver que eles são lindos. E você comercializa esses quadros? Como é que funciona isso? Então, Rê, na verdade, eu já fiz algumas exposições, né? Porque, assim, os quadros, a arquitetura, ela é uma forma de expressão, né? Sim. Mas só que ela tem, assim, N situações que definem esse projeto, né? Você tem as legislações, você tem o cliente, você tem a questão financeira, você tem, enfim, várias coisas para fazer aquilo transformar em algum projeto. A arte não. A arte ela é livre. Você põe no papel, você expressa o tamanho da tela, se você quer desenhar na parede, se você quer fazer na rua, enfim.
você pode colocá-la da forma que você bem entender. Né? Então, eu acho que, às vezes, assim, quando eu estou estressado da arquitetura, eu preciso fazer. É só a válvula de escape. Exato, né? Então, e Uhum. principalmente assim, eu gosto muito de presentear alguns clientes, né? Que a gente teve um Uhum. desempenho muito positivo durante a obra, amigos muito próximos, né? Uhum. A gente vai presenteando e também eu já fiz algumas vendas, mas a maioria dos projetos, dos quadros, ficam no escritório mesmo. Tem Porque o mais, cliente já entra, ele tem uma gosta do dessa cliente, vibe né? Olha que artística. lindo. Esses foram de uma exposição que eu fiz no Piola, né, Sim, eu lembro dessa que era bem exposição. legal. Foram feitas duas lá. E Uhum. essa, inclusive, a da esquerda, eu me inspirei numa viagem que fiz com o Polo para o Chile. Ah, aquela viagem para o Chile. Ai, que Exato. legal. Eu não sabia Santiago, disso. Santiago, eu fiz, inclusive eu dei uma para o Marcelo Novaes, que é um amigo meu, paisagista, que todo mundo conhece. Eu Sim. dei um quadro para ele uma vez, que era aquela cidade que fica do lado de Santiago, que nós fomos, Vila Del Mar? Vinha del Mar, e a outra Vinha lá. Del... Foi que a gente. Eu acho Exato. que foi que a gente Foi desceu um lá. passeio super gostoso, era um baita visual legal. Aí a gente fez um quadro, e essa exposição ela tem muito dessa época, porque tem as montanhas de Santiago, me deixaram bem interessado pela cidade, pela arquitetura, né? O Chile É, produz uma arquitetura muito interessante. e E as eu gosto de aventuras que a gente representar. passou por lá. Eu gosto muito de defender nos projetos, Uhum. aliás, na arte, um pouco da arquitetura. Né? Então, eu Uhum. represento bastante essa coisa dos prédios, das cidades, muitas delas imaginárias, mas tem uma fonte aí. Esse Uhum. projeto é um projeto que eu fiz na praia, né, na Barra do Saí, lá no litoral ali para cima da Riviera, e foi uma reforma muito intensa que nós fizemos, e no final eu presenteei a proprietária com esse quadro, que é um skyline da Barra do Saí, Ai, que né, legal. que é um ambiente, assim, que é uma praia com uma energia muito interessante, muito gostosa, tem a mata, Uhum. ela é muito calma, então a gente fez Sim. essa representação aí para casa. Nossa, assim, é tudo entrelaçado mesmo, né, Cristi? É emoção, você vê que é emoção pura que você consegue transmitir isso pelos seus A projetos, gente, né, e a pelas gente suas obras. a gente vai percebendo isso com a maturidade, né? Que as Sim, coisas não são assim tão técnicas ou tão rápidas ou tão quadradinhas. Elas vão se complementando e vão crescendo conforme o tempo vai passando. e Né? vai Então, a abrindo o forma... caminho, né, que você, Exato. É que tudo você se uma identifica mais. ligação. Exato. Ah, que legal. É assim, meia hora é muito pouco para conversar com você, então a gente vai passar um pouquinho mais dessa meia hora. Tudo bem. Ligando toda essa parte da arte, tudo, tem uma coisa que você falou que você trabalha, né, com projetos hospitalares. Nessa época de coronavírus, qual que é o paralelo que você pode fazer desse projeto, né, dos projetos hospitalares de hoje com as casas, os projetos das casas? O que que fica, o que que anda, é paralelo ou hoje também já faz parte do mesmo processo na hora da realização do projeto? Então, a arquitetura hospitalar, ela era, digamos assim, distante do dia a dia das pessoas por um grande período. Né? Sim. Nós temos, lógico, que prédios muito interessantes, né? Da Beneficência Portuguesa, a Casa de Saúde, que foram prédios históricos são muito bonitos e tem uma Uhum. história agregada, enfim, é uma arquitetura muito pensada. Durante um grande período a gente não teve isso, né? O hospital era coisa para doente, que as pessoas não queriam passar perto. Hoje a gente Uhum. já pensa isso diferente, porque nem sempre é uma doença, pode ser uma questão da maternidade, né? Às vezes hoje as pessoas se cuidam numa prévia de ficar doente. Então eu vou lá fazer um check-up, eu quero ser bem Sim, recebido, eu não estou doente, eu estou indo lá para me cuidar. Então o sim. hospital foi mudando um pouco o formato, né?
E como eu tenho 20 anos de formado, já faz 16 que eu trabalho com o hospital, Olha. as coisas, eu tenho percebido que as coisas foram mudando muito. Né? Por exemplo, antes a vigilância sanitária, por exemplo, tinha restrições muito grandes em termos de acabamento, em termos de cuidados no hospital. Apesar de Uhum. nós termos alguns cuidados, né, eu não posso fazer assim, coisas muito mirabolantes, aberturas e nichos e coisas assim para não deixar, eu preciso deixar que a arquitetura seja uma arquitetura limpa, isso já me Uhum. agrada, né, Sim. para ser funcional. Então, mas eu tenho percebido que as coisas têm caminhado de uma forma interessante. Então, alguns cuidados que eu tenho no hospital, eu tenho trazido para o projeto residencial, né? Algumas situações de fluxo, a questão da limpeza, né? Como que as coisas acontecem. Isso Uhum. eu tenho percebido que, independente da escala, que no hospital é muito maior, mas ele tem me ensinado muito para trazer para casa. E nesse Sim. momento de pandemia, a gente vê que realmente é muito interessante. Né? Então, Uhum. a questão a casa ensina para o hospital que eu preciso Sim. ser aconchegante, que os revestimentos podem ser revestimentos descontraídos, que eu posso ter cor, que eu posso ter uma iluminação agradável, que eu posso ter ambientes confortáveis. E o hospital ensina para casa que é melhor que eu tenha fluxo, que eu tenha a saída do meu lixo de uma forma adequada, que as Uhum. relações internas de dentro dessa casa possam ser respeitadas. Né? Então, Sim. eu acho que uma coisa acaba complementando a outra. Você já usava isso para os seus projetos, né? Você fala que trabalha há 16 anos. Você já aplicava ou isso ficou mais forte agora por conta da Não, pandemia? eu acho que isso tem ficado mais forte, né? Na verdade, assim, são coisas que vão ficando intrínsecas no trabalho, mas eu Sim. tenho percebido que agora, no momento pandemia, a gente tem percebido que isso mudou, né? Tanto Uhum. que tiveram as coisas, na verdade, a pandemia ela consiste em um momento triste para a humanidade, Sim. né? A gente às vezes não se coloca no lugar do outro, não faz observação do que aconteceu e tudo mais, mas é um momento muito triste para a nossa história. Sim. Mas ela tem nos trazido principalmente reflexões, né? Sim. Muitas. De como morar, das pessoas que eu recebo, de como eu me relaciono, quem realmente entra, quem não deve entrar. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão para todo mundo, e principalmente para o arquiteto, que mexe na Sim. vida das pessoas, né? Hoje eu mexo tanto na vida de um hospital, que eu projeto hospital, então a pessoa está mais fragilizada, às vezes ela Uhum. está hostilizada, né? Porque, por exemplo, quando começou a pandemia, você ficava com medo de saber, ah, nossa, o cara tem Covid, eu não quero nem passar ali. Sim. E ele está no momento que, lógico, tem que ser respeitado todas as restrições, mas ele está fragilizado ali, né, com Também. o problema dele. Muito. Então a gente Uhum. tem que entender isso. E o Uhum. hospital ele vem nesse sentido, me ensinando essas coisas, dessa relação Uhum. com o ser humano. E E a a arquitetura casa, veio, desculpa, mas a arquitetura veio até trazer essa modificação para dentro do hospital, né? Esse exato, conceito novo de você se sentir bem. A gente vê alguns outros hospitais fora do Brasil que são, parece hotéis fazendas, né? Com eles todo fazem esse muito, conceito. essa relação assim o exterior. O Lelé, que é um arquiteto aqui do Brasil já antigo, né? Ele tem até a Rede Sara Kubitschek de Sim. Brasília, que começou em Brasília. Ele é um arquiteto que começou e sentiu isso, né? Ele Uhum. sentiu essa relação que nada mais é arquitetura, que é você sentir o que a pessoa precisa, né? Qual a Sim. relação que ela tem com aquele ambiente construído. Então, eu acho que Uhum. é muita responsabilidade de um arquiteto sentar e projetar. Né? Então, eu acho que, Exatamente. independente se for num hospital que tem necessidades específicas ou numa casa, ou qualquer situação financeira que ele tenha, eu acho que a gente tem que observar muito isso. Né? Essa Uhum. coisa, eu brigo, não é que eu brigo, mas eu defendo muito essa coisa
do arquiteto ainda que procura dar respostas diferentes, independente do que está usando na moda, sei lá. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que tem muita gente que busca uma coisa rasa, né? E a gente tem que buscar coisas profundas. Sim. Então, a arquitetura também, né? Entender o processo de pensamento do profissional, a luz, a instalação, a economia de custo, a sustentabilidade, enfim, várias coisas que devem estar agregadas. São vários fatores agregados, né? Muitos a fatores. Tecnologia veio muito para ajudar, mas eu acho que o conhecimento e a sensibilidade do profissional, e principalmente nessa época agora, né, o profissional, eu já falei que eu tenho falado dos profissionais de saúde, lógico, mas os profissionais de arquitetura e construção hoje vão ter um papel muito importante na construção da casa e na manutenção desse estilo de vida de proteção, porque vai ser o nosso cocum, né? Aquela coisa onde você vai se sentir protegido e a gente precisa de profissionais como vocês até para nos orientarem, tanto na reforma, na otimização, né, de espaço, sustentabilidade, todos os fatores. É muito legal você abrir isso e a gente conversar sobre isso. Eu acho que é uma consciência muito interessante, porque a gente não fica só na imagem, né? No que aquela, é bonito, é feio, é novo, não é, isso tá todo mundo fazendo ou não tá. Então, eu acho que tem muito mais coisa, as pessoas precisam perceber realmente, né? O papel do arquiteto nessa mudança de vida, no que ele representa para a sua vida, né? No seu investimento de vida, que é a sua construção. E a gente tem um outro fator que é a longevidade também, né? A gente não estava preparado, as casas de antigamente não estavam preparadas para a longevidade. Construíam, até a própria casa dos meus pais também, 2 andares, hoje, se você não tem ou um elevador ou você não se adequa, você não tem mobilidade. Então, a acessibilidade é muito importante hoje e é um dos fatores que eu acho que os arquitetos, você falou bem, ele não está mais só na estética, ele tem que trazer a funcionalidade, o aproveitamento da casa, porque, querendo ou não, vocês também são psicólogos, né? Terapeutas, para até entender as necessidades e trazer a cura para aquela casa. Eu sempre falo que o Japão é uma escola da arquitetura contemporânea, porque eles conseguem, numa limpeza de formas, numa qualidade de encaixar as coisas ali, resolver de uma forma simples, eles conseguem resultados maravilhosos. Então, eu acho que é muito assim, realmente, de você pensar, né? Você desenvolver o seu pensamento ali no seu processo criativo para dar uma resposta, né? Entendi, é isso mesmo. Bom, a gente está no finalzinho, a gente estendeu e eu, né, fiz questão de estender. Eu nem estou acompanhando. Oi? Você está acompanhando o horário? Bom, a gente vai... Opa, pulou. O que a gente vai fazer é o seguinte. Está terminando, a gente queria conversar mais, a gente vai pôr seus links para as pessoas, né, conhecerem mais seu trabalho, mas para terminar, uma frase para resumir realmente, você já falou bastante, mas para resumir os benefícios de um profissional e lojas e fornecedores indicados por vocês, qual a necessidade, quais os benefícios para você, para trazer um projeto conciso, um projeto realista, numa frase, para defender o seu trabalho? Bom, na verdade, assim, para a gente realizar todas essas coisas que eu falei, né, de conceitos e de arquitetura, de projeto, respostas para o cliente, você precisa de bons parceiros, né? Então, eu acho que, assim, a principal palavra é confiabilidade. Eu acho que dentro de arquitetura, principalmente num país igual ao Brasil, a gente está muito aberto a ter problemas. Problema de prazo, problema de logística, problema de cronograma, problemas de financeiros. Então, isso acontece em qualquer escala, em qualquer projeto.
Então, se você não tiver bons parceiros que te assessoram para você chegar no seu resultado, vai tudo ser muito estressante, muito cansativo para todo mundo. Então, eu falo assim, olha, essa loja é uma loja que eu trabalho, é muito difícil dar problema, mas se der o problema, eu resolvo com um telefonema. Então, essa confiabilidade, né, de que você tem um bom respaldo técnico, um bom respaldo de prazo, né? Eu gosto muito a maioria das lojas que eu trabalho, inclusive as que são as lojas do Polo, eu trabalho desde sempre. Né? Então, é o WhatsApp direto ali com o chefe, eu preciso para tal dia, você consegue resolver isso daqui. E é uma resposta muito ágil, eu acho que é fundamental. Não daria para a gente concretizar esses projetos, esses conceitos, essas ideias todas, se eu não tivesse quem pudesse me auxiliar. Né? Eu sei que hoje os clientes, muitas vezes, os arquitetos vão falar assim, nossa, mas é tão difícil a gente conseguir conduzir o cliente da forma que a gente quer. Realmente é difícil. Né? Muitos clientes vão buscar outras coisas, outros produtos, outras indicações, mas aí ele fica muito mais suscetível a problemas. Né? E a gente percebe que depois ele volta querendo saber. Então, eu acho que assim, eu tenho essa questão de confiabilidade, né, de amizade com muitos lojistas, né, do Polo, e tenho feito assim, uma história mesmo. Então, todo projeto meu, com certeza vai ter. Se eu conseguir trabalhar com os meus parceiros, eu vou trabalhar, porque eu sei que não vai me dar problema, que eu tenho respaldo, que eu vou ter bom retorno de data, de cronograma, cliente feliz. E você traz, às vezes, fica aquele conceito, aquele estigma que sai mais caro, pelo contrário, otimiza mais o trabalho, né, de vocês e o custo também, porque você já sabe para onde vai, porque é garantido, né? Exato. Eu acho que assim, também vai do profissional. Por exemplo, ontem eu fui numa loja de revestimento que é do Polo, que eu gosto muito, que eu compro muito lá. E tava conversando e tal. Aí você percebe assim, você tem várias situações de custo. Vai de você, arquiteto, saber entender isso e incorporar dentro do seu projeto. Não adianta eu mostrar um piso de 1.000 metros quadrados para um cliente que quer gastar 100. Então eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura para tentar trazer o que ele quer, o que ele precisa da melhor forma possível. Porque sempre tem, né, Rê? Eu acho que assim, todo mundo que está no mercado faz o possível para vender o seu produto. Então, eu acho que é bem por aí. Ai, Cristi, ficava muito mais tempo com você, mas foi uma delícia. A gente, numa próxima oportunidade, a gente vem conversar de novo. Vamos eu sim. quero agradecer muito a sua participação, agradecer sempre por estar na história do Polo e sempre trazendo coisas legais para a gente. E também lembrando que o Cristi é o nosso conselheiro consultivo, né, Cristi? Então, a gente, tudo que o Polo se reúne, escolhe, escuta o que os nossos profissionais, que os nossos conselheiros trazem, e isso é muito legal para ter para a gente, junto com um profissional do seu tipo que cresceu, né, nesse tempo todo junto com o Polo. Eu queria agradecer. Exato. Muito gratidão. A gente vai passar seus contatos aí, tá? Beleza, obrigado. Lembrando que tem... Oi, fale. Pode falar. Não, na verdade eu quero também te agradecer bastante. Eu gosto de você pessoalmente, gosto do pessoal do Polo, gosto das lojas, do produto. Não é só gostar, mas eu acho que vocês completam a minha vida profissional. E eu fiquei super feliz com o convite. E uma das coisas que eu tenho percebido é que todo ano, independente do prêmio, eu sempre consigo alguma coisa. Então, isso tem me mostrado que eu continuo sendo um arquiteto atuante, que trabalha, que tem cliente, que corre, né? E eu acho isso muito prazeroso, né? Olhar durante o percurso de vida e falar assim, a arquitetura me deu tudo que eu tenho e que eu consigo através da arquitetura. Então, eu acho que tem me mostrado que é uma balança,
né? E mais, você é referência para os novos profissionais que estão se formando. Isso é muito legal, muito legal. Cristi, obrigado. Eu queria convidar você também para assistir. A gente tem um outro projeto, além do Papo Construtivo. A gente tem um projeto em Casa Decor Polo Arquidec. É um site do Polo, onde tem produtos do Polo, de lojas do Polo, em promoção, e um projeto também de uma arquiteta que aceita o desafio, né, que nós sugerimos, arquiteto, para desenvolver um ambiente. E esses produtos que fazem parte desse ambiente que ela indica, ele é parte, além de ele estar com preço mais acessível, parte da renda dele é destinada para o Instituto Padre Haroldo. Então, a gente veio nessa pandemia também com essa história de... Não é um e-commerce, mas é um acesso para você ver os produtos do Polo e também para a gente poder ajudar com todo o nosso, né, potencial de venda e de ideias de vocês e de orientações para ajudar essas entidades e principalmente o Padre Haroldo, o Instituto do Padre Haroldo, que ele destina para as famílias carentes que eles atendem, produtos de higiene, alimentos, enfim, todos o que eles necessitam, não só a parte que do Padre Haroldo já fazia, né, em relação à recuperação dos dependentes químicos. Então, eu só vou passar. Bruna, você tem aqui, só para a gente passar quem vai ser dessa semana? A gente começou com a Fábia, né? Que também é a nossa conselheira consultiva, e agora a próxima profissional que começa hoje é a Daniela Sintra, que se vocês já entrarem no site em Casa Decor Polo Arquidec, ou entrando pelo site do Polo Arquidec, vocês já conseguem ver as ideias, as sugestões dela num projeto de um executivo solteiro, quarto de um executivo solteiro, e as dicas dos produtos do Polo. Tá bom? Então, curtam a página, o nosso canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal Polo Arquidec Channel. Nos acompanhem o Cristi também e estejam com a gente, porque a gente sempre vai estar trazendo uma coisa nova, ideias e profissionais como o Cristi para nos mostrar toda o que a gente pode fazer para uma casa e para viver melhor. Tá bom? Que bom, obrigado, parabéns pela dinâmica, foi ótimo. Obrigado, adorei também. E obrigado. A gente está aqui. Beijo, Cristi, obrigado. Beijo, até.